Olá, aventureiros de plantão! Estão prontos para mais uma exploração urbana? Olá! E aí, pessoal? Eu sou uma Urbex, que significa exploradora urbana, e esse é o Mundo Urbex, o primeiro programa sobre exploração urbana do Brasil. A nossa missão é resgatar a história de lugares em ruínas que estão desaparecendo. Estamos começando mais um programa Mundo Urbex e dessa vez em ritmo de aventura internacional americana. Isso porque os nossos exploradores profissionais e historiadores incansáveis Emerson e Lioche desembarcaram nos States para começar a desvendar uma grande história que tem o seu ponto de partida no episódio de hoje. Vamos contar a história de Fordlândia, uma cidade industrial construída por Henry Ford no meio da Amazônia. Mas calma! Porque primeiro eu quero lembrar a vocês que eu estou aqui querendo falar com você pelo WhatsApp e saber o que você está achando do nosso programa. Não só desse episódio, mas de todos os outros que nós já exibimos. Então, anota aí o celular para enviar a sua mensagem. Olha, ele está sempre presente aqui. Anota, continua interagindo e dizendo que nos ama, manda likes, lugares que vocês gostariam que nós fôssemos explorar. Pode ser o coraçãozinho também. A nossa equipe toda agradece. Porque nossos aventureiros e exploradores precisam saber se estão indo no caminho certo, combinado? Mas hoje nosso destino são os States, para reencontrar uma história pouco conhecida dos brasileiros, que envolve um dos maiores magnatas da indústria mundial e uma vila industrial na Amazônia brasileira. Isso aí, estamos falando do Sir Henry Ford, que em meados dos anos 20 resolveu plantar borracha por aqui em um lugar que ainda tem o seu nome, Fordlândia. Para quê? Para alimentar a sua indústria de automóveis em Detroit. Mas como tudo isso começou? Vamos entender quem era e o que queria Henry Ford primeiro? Roda aí, meu diretor! Atravessamos boa parte dos Estados Unidos e pudemos ver a diferença de culturas que se apresenta de estado em estado da Federação Americana. E quanto mais descíamos em direção ao Canadá e Detroit, mais ficava frio. No caminho para a fábrica da Ford, pudemos perceber o quanto está abandonada algumas partes da cidade, principalmente por causa do declínio da indústria automotiva americana e o aumento das importações de veículos japoneses, coreanos, chineses e europeus. A visão é de abandono total, com casas desabitadas, áreas tomadas por gangues locais, lugares destruídos e muito, mas muito lixo pelas ruas. Chegando a Herd Factory, o cenário muda bastante, voltando a surgir os traços da América organizada e perfeita que já havíamos visto em quase todos os estados que passamos para chegar até Detroit. Tudo muito limpo, estacionamentos organizados, transfer de ônibus e recepção de turistas ao melhor estilo Ford. Assim que chegamos, pudemos ir até um rooftop, uma espécie de torre de comando da Ford, onde você pode avistar toda a planta industrial e ter uma ideia de como eram divididas as áreas de produção. Foi toda uma história e uma evolução do movimento sindicalista, do movimento trabalhista, integrado ao movimento industrial. A importância da fábrica Ford para o mundo vem da ideia de organização da classe trabalhadora como um todo. Muita gente vinha trabalhar nas fábricas Ford atraídos por um salário diário de $5. Isso revolucionou o mercado e era muito mais do que se pagava em qualquer outro método empregador da época. Com isso, Henry Ford conseguiu moldar os até então antigos e viciados
formatos de contratação trabalhistas, fazendo com que suas empresas fossem uma espécie de meca para novos trabalhadores que precisavam ter apenas a disposição. Com isso, essa região cresceu demais e esta planta industrial chegou a ser uma das maiores do mundo. Um dos pontos altos de você conhecer as plantas da Ford, onde você encontra os museus históricos e toda a parte de visitação técnica inclusive, onde você pode ver as linhas de montagem, a parte interessante é que você está sempre em contato com a história do Hood Factory, né? De onde começou, de que forma que Henry Ford começou a criar essa história e construiu esse império que está aqui, está vivo em frente dos nossos olhos, né? A ideia do Henry Ford Museum é justamente essa de resgatar a memória do passado através dos objetos que fizeram parte dele. E para Ford, nada melhor do que resgatar através dos veículos de suas épocas. O museu se dedica quase que completamente à exposição de veículos, seguindo um padrão de experiência, com tudo muito bem posicionado e explicado de forma textual e virtual, com a ajuda até de robôs virtuais. Olha isso! I'm Dan. You are the next contestant on Explore Car Safety. Aqui você encontra todas as épocas, desde os primeiros veículos produzidos até os veículos oficiais que eram utilizados pela presidência dos Estados Unidos. Olha, esse daqui era do Kennedy. E esse foi de Reagan. O bacana deste lugar é que você faz uma gigantesca imersão dos costumes do passado criativo e maravilhoso da criação de modelos que espelhavam suas épocas. Até na hora de dar uma paradinha para o café ou refrigerante, o clima não poderia ser diferente. Entramos em um vagão ao melhor estilo diner americano. Mas se você pensa que a Ford Company produzia somente carros, se enganou, porque em determinado momento a Ford começou a produzir aviões, barcos e também criando o conceito da indústria 360 graus, que previa a necessidade e investia na inovação. A Ford Company, com a visão de inovar em todas as áreas, acabou investindo muito dinheiro em pesquisa científica industrial, e isso acabou mudando o mundo de uma forma irreversível. Uma das maiores experiências aqui no Henry Ford Museum é você poder sentir na pele e nos músculos como se montar um desses aí, o modelo T, o veículo mais importante para a Ford Company em todos os tempos, porque foi com ele que o Ford conquistou o mundo, justamente porque era um veículo barato, simples de dirigir e aguentava o tranco do uso no seu dia a dia. Bom, vamos tentar montar o nosso na marra, afinal a nossa amiga aqui está aqui para nos ajudar. Nossa, foi até fácil, hein? Porque as peças estavam ali, a moça ajudou e a gente só precisou apertar alguns parafusos. Mas o Lioshi resolveu fazer a segunda aula, que era sobre como a linha de montagem funcionava. Aqui o que não falta são máquinas e mais máquinas, muito engenhosas mesmo, mas não muito diferentes das máquinas que já mostramos, por exemplo, em explorações no Brasil. Olha essa daqui, vê se não parece com outra que já encontramos lá nos patamares da Serra do Mar.
A supremacia das indústrias Ford e o investimento da época em inovação era tão agressivo que figurava como uma grande competição entre os continentes americano e europeu, em busca da primeira posição. Isso se dava em todos os campos: indústria, ciência, genética, agricultura, aviação, educação e, acredite você, Ford investia em todas as áreas, como podemos ver claramente aqui neste museu. Aqui tem um pouco de tudo e muito mais. Podemos ver até lampejos do futuro, de um futuro assim que ainda não aconteceu, como estas casas futuristas construídas com equipamentos autossuficientes. Bom, mas se você está chegando agora aqui no Mundo Urbex, prepara sua mochila, os equipamentos de aventura e vem com a gente, porque vamos continuar conhecendo Henry Ford Museum com os nossos exploradores urbanos Emerson e Lioshi, que estão nos Estados Unidos. Gente, passando um frio que dá medo até de pensar. Nosso programa de hoje faz parte de uma sequência de programas especiais produzidos em torno da história de Henry Ford nos Estados Unidos e que vão também desembarcar aqui na nossa Amazônia. Mas, a gente deve estar se perguntando, mas o que o Henry Ford tem a ver com a nossa Amazônia? Gente, muita coisa, porque foi aqui na nossa Amazônia que ele resolveu criar uma vila industrial para extrair borracha para as suas linhas industriais. Agora calma, que isso ainda é tema dos próximos episódios. Por enquanto, vamos continuar um pouco mais no frio para descobrir como é por dentro do Greenfield Village Park. Neve pra caramba. A gente achou que a gente não ia pegar neve, olha aí. Porque hoje é a abertura de primavera do Greenfield Village, né? Vai abrir totalmente branco, mas a gente espera que não seja cancelado. Aqui estamos nós com um gelo a menos 3 graus centígrados. Hoje a gente veio conhecer o Greenfield Village Park. Esse é um complexo formado por construções antigas que retratam toda a história do Henry Ford. Ele é como uma pessoa, um agricultor que saiu do campo e que conta um pouco da história, da sua trajetória até chegar nesse mundo da industrialização. Então esse é talvez um dos primeiros, se não o primeiro parque temático do mundo, construído em 1929. Aqui no Parque Greenfield Village, que faz parte do Instituto Edison, a ideia é reconstruir a sensação de época nos mínimos detalhes, recriando a maneira que as pessoas viviam em suas próprias épocas, que são apresentadas em cada canto do parque, que tem 96 hectares. Henry Ford não queria que a história fosse esquecida de forma alguma, muito menos a história de quem a criou. Por isso trabalhou muito e investiu muito mais, adquirindo casas, prédios, estações de trens, máquinas, mobílias, invenções de grandes pensadores, pessoas ilustres que fizeram do mundo o que ele é hoje, como Thomas Edison, os irmãos Wright, Abraham Lincoln, George Washington. E no ano de 1929, com o início do Instituto Edison, se começou a trabalhar a ideia do que seria o parque, que só foi aberto pouco tempo depois, em 1933. Aqui você mergulha na história de quem a construiu. O parque apresenta ruas como Main Street, uma vasta linha de trens que atravessam o parque por todos os cantos, com Rail Junction. Tudo é perfeito e mais parece uma cidade do século passado, e às vezes até medieval, dependendo por onde se anda ou qual porta se abre.
A cada casa que você entra, você encontra um pedaço diferente da história, com personagens reais. Podemos dizer que são reais, porque eles estão ali vivenciando e nos fazendo vivenciar o tempo em que eles viviam. Pelas ruas, veículos da década de 20 circulam tranquilamente, transportando as pessoas, enquanto trens atravessam todo o parque com paradas em estações estratégicas. Tudo isso foi adquirido e trazido por Ford da maneira como era em sua época. Não se trata somente de reproduções, são peças reais. Casas completas que foram tiradas e transportadas para dentro do parque. As invenções e seus inventores eram a grande paixão do criador deste parque. Tudo aqui está posicionado para que você aprenda, desde a entrada do parque, onde encontramos a estátua de Henry e um aprendiz. Isto fica claro, porque a quantidade de informação é gigantesca. Irmãos Wright. Imagina só você entrar na bicicletaria dos irmãos Wright, onde eles trabalhavam e faziam seus negócios. Ali eles começaram a desenvolver a ideia de voar. Sim, exatamente neste ambiente que tudo se deu. E isso aqui não é uma reprodução cênica, isso aqui é o prédio, é o próprio prédio que era a bicicletaria dos irmãos Wright. A mobília e sua história foi resgatada e completamente exibida para que o público possa ver, tocar e imaginar como eles saíram daqui para fazer o primeiro voo de avião da história. Logo depois tivemos a história de Santos Dumont. Aliás, isso é uma grande controvérsia em cima de quem teria voado primeiro, mas já sabemos que teriam sido sim os irmãos Wright. A paixão de Henry Ford por máquinas é incontestável. Desde pequeno, quando ele viu e admirou um potente trator, já denotou que seria o seu futuro. E a paixão é capaz de criar novos mundos, assim como ele o fez aqui. Os trens foram no início do século uma das maiores conquistas em transporte para a humanidade, principalmente aqui nos Estados Unidos. Antes da era Ford, eles eram uma das únicas formas de transporte rápido entre os estados e as cidades. E Ford também os mantém aqui como se tivesse acabado de serem construídos. Os trabalhadores do parque são quase em sua totalidade ex-funcionários da Ford Company. São pessoas que conhecem a história de Ford como ninguém e fazem questão de repassar com muito orgulho aos visitantes. O frio americano não nos deixou ficar muito tempo do lado de fora e nas ruas. Por isso tratamos de entrar quase em todas as casas que estavam em nosso caminho. Essa, por exemplo, retrata uma casa de fazenda na época em que o fumo era uma das grandes commodities dos Estados Unidos. Ali haviam escravos. Podemos ver tudo nos mínimos detalhes e principalmente na maneira de explicar. Here on the plantation, all the slaves did the work on the plantation. Tobacco was their primary crop that they grew. And if you know anything about tobacco, it's a very labor-intensive crop to grow. So the slaves would go out in the morning from can't see to can't see. And they, in the spring, would clear the ground, they would hoe the ground, they would plant the tobacco plants, and they would water it. They would pick off the tobacco worms as the plants grew, and everything again was done by hand. A percepção é de uma aula contínua sobre a história. Para nós do Mundo Urbex, que estamos sempre atrás, de recuperar a história, a sensação é de extrema alegria saber que isso existe de verdade e que é mantido pela iniciativa privada. Desembarcamos em Nova York, descemos de carro até Detroit e encontramos o frio imenso e muita neve. Exploramos a famosa fábrica da Ford ao lado do River Hood, que dá nome ao complexo Hood Factory. E agora estamos no Parque Greenfield Village, que é um museu a céu aberto e que abriga a história do mundo em uma experiência inesquecível. Vamos continuar a nossa aventura? Lioche e Emerson, qual parte da história? Em qual época vocês estão agora? Esse parque é praticamente uma máquina do tempo. Esta é a casa de Noah Webster, que viveu entre 1758 e 1843. Foi um importante lexicográfico americano, autor da reforma ortográfica inglesa, que foi chamado inclusive de o pai da educação e escolaridade.
Seus livros foram responsáveis pela educação de mais de 5 gerações das crianças americanas e mais tarde, com a edição do primeiro dicionário ortográfico em inglês, ele entrou para a posteridade. A quantidade de crianças que frequenta a casa mostra um interesse especial por esse lugar. Ali está tudo como era de fato, com os móveis e pertences pessoais de Noah Webster, inclusive a sua sala de escrita, de onde talvez ele tenha escrito o tão famoso dicionário, não é? A próxima atração do parque é um prédio muito charmoso, onde tudo começou. Esse teria sido o prédio da primeira oficina de construção de automóveis Ford. Podemos ver em seu interior, tal qual como era na época em que Ford ainda trabalhava ali arduamente para conceber os seus modelos T. Esta parte do prédio é apenas a entrada para uma aventura maior, que é andar nos famosos modelos T, um dos mais famosos modelos carros da Ford. Ford dizia que o modelo T você poderia adquirir em qualquer cor, desde que ele fosse preto. Sim, podemos fazer isso ainda hoje, andar nos veículos e ainda descobrir mais histórias com esses simpáticos choferes, que são também um pedaço da história de tudo isso. Bem, esse é um modelo 1921. Como eu dizia, começaram a ser produzidos em 1850. A linha de montagem é que fez com que eles se tornassem menos caros. Daí até a primavera de 1923. O custo era $260. Mas para tudo. Não, peraí, diretor. Faz um rewind aí e mostra o Lioche no banco de trás. Rebobina aí, diretor. Depois de passearmos de carro pelo parque, conseguimos ver um pouco da preocupação de todos que trabalham por aqui em passar a história como ela foi de fato, na sua plenitude. E, gente, agradecimentos eternos a Henry Ford e toda a equipe do Henry Ford Museum que nos recebeu de braços abertos. Mas na semana que vem tem muito mais, porque começa nosso episódio especial sobre o que sobrou da influência das indústrias Ford aqui pelo Brasil, com uma viagem de tirar o fôlego. A nossa equipe desembarca na Amazônia e vai explorar a cidade fantasma de Fordlândia, lugar em que Henry Ford fincou uma bandeira americana e disse: "Eu vou produzir borracha novamente na Amazônia brasileira". Não percam, hein? Porque por hoje é só. Quer explorar? Faça com segurança e com especialistas, ok? Seja Urbex e até o próximo programa, pessoal! Ah, só para lembrar, acompanha tudo de pertinho do Mundo Urbex nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, @Mundo Urbex. Marca a gente lá, deixa seu comentário nas nossas redes sociais e também manda mensagem pelo WhatsApp. A gente adora ouvir o que você tem a dizer. E aí, afinal, o que você está achando do Mundo Urbex? Manda pra gente. Eu te espero aqui na semana que vem, no mundo da exploração urbana. Até lá!